Então abre em Romanos capítulo 8. Alguns teólogos consideram que a boa estrutura doutrinária daquilo que Paulo ensina sobre o Evangelho, sobre a doutrina de Cristo, está na carta aos Romanos. Por isso que muitos o chamam de Evangelho segundo Paulo. Mas um dos textos que mais é conhecido pelo povo evangélico quando se fala sobre vitória, triunfo, vitória sobre adversidade, sobre tristeza, sobre aflições, angústias, você encontra a partir do verso 31 até o verso de 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? São perguntas que Paulo fala que exigem uma resposta. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual a resposta? Se Deus é por você, quem será contra você? Uau! Qual a resposta da pergunta, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é a pergunta. Qual a resposta que você dá? Ninguém. Nada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E ele faz outra pergunta: aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Porque sabemos que podemos confiar em Deus, que Deus sempre suprirá as necessidades, que Deus dará sempre o que precisamos. Deus suprirá nossa necessidade, seja ela qual for, em qual área for. Por quê? Aquele que não poupou o seu próprio filho, não será capaz de nos dar gratuitamente todas as coisas? Qual a resposta para isso? Lógico, é sim. Deus é capaz de nos dar tudo, sendo que Ele já nos deu o seu bem mais precioso, que é Jesus. E Ele continua fazendo perguntas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. Por quê? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém. É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Novamente ele pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? O que é capaz de nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, teoricamente. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, em todas as coisas o quê? Volta ao versículo de 35. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Vencedores por nossos recursos, por nós mesmos, pela nossa capacidade de superar as coisas? Não. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, que por nós... E eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto aqui é de uma dimensão fabulosa. Entenda que o contexto dele é um pouquinho diferente do nosso. O contexto onde Paulo escreve essa carta está inserido no verso de número 36. É uma igreja bem diferente da nossa, é uma sociedade bem diferente da nossa, é um contexto religioso e cristão bem diferente do nosso. Naqueles dias, Roma perseguia os cristãos. Naqueles dias que Paulo escreve essa carta, ser cristão era crime. Ser cristão era motivo de ser preso, era motivo de ter os seus bens confiscados, era motivo de ter a sua família levada para a escravidão juntamente consigo, ou era motivo de ter a sua família com a pessoa levada para uma arena para ser devorada, digamos assim,
destripada por animais, estraçalhada por animais ferozes e famintos. Ser cristão, nesses dias, simbolizava defender a fé, mesmo que isso colocasse numa cruz para morrer de fome e de inanição, enquanto os animais comiam a carne do cristão ainda vivo na cruz, numa morte cruel e dolorosa que chegava a levar 7 dias. Nos dias que Paulo escreve esta carta, ele não está falando para a igreja de Itatiba em 2017. Ele está falando para a igreja de Roma, de um povo perseguido, de um povo oprimido, de um povo que sofria necessidades reais e verdadeiras. Quantos aqui já tiveram que subir numa cruz verdadeira, não figurada? A gente pode dizer, não, cada um leva a sua cruz. Nesses anos de crente eu tenho carregado a minha cruz. Quantos aqui foram pregados numa cruz? Quantos aqui já foram presos pelo nome de Jesus? Quantos aqui foram enxotados do meio da sua conveniência de família, expulsos? Não estou falando olharam você torto, estou falando te expulsaram de casa por ser cristão. Aconteceu com alguém aqui? Nós não sofremos o que essa família sofreu. Nós não sofremos o que esta igreja sofreu. Nós não passamos nem de longe, nem nos nossos mais terríveis pesadelos, passamos o que a igreja passava naqueles dias. Hoje nós falamos, quem nos separará será a espada. Alguém aqui já sofreu perseguição ou passou à beira de ser cortado por uma espada porque crê em Jesus? Venhamos e convenhamos, nossa convivência de vida cristã na sociedade que nós temos hoje é uma vida muito fácil, muito cômoda, perto daquela a quem Paulo escreveu naqueles dias, onde ele escreve a carta aos Romanos. Então, quando ele está falando sobre espada, ele estava falando verdadeiramente sobre espada, sobre aqueles que criam no Evangelho e morriam decapitados, morriam traspassados por espadas por causa da sua fé. Quando ele fala aqui no verso de número 35, da tribulação, da angústia, da perseguição, ele não está falando, olha, teoricamente, se você for perseguido no trabalho, porque teu chefe pega no teu pé, não tenha medo, porque o Senhor é contigo e você vai vencer. Não, ele estava falando de soldados romanos que iam à casa do crente, tomavam tudo, expulsavam-no de casa e o matavam. E ele dizia, isto é motivo de abandonar o Evangelho? Isto é motivo de perder a fé? Isto é motivo de desanimar? E qual a resposta de Paulo a estas perguntas? Não! Ainda que me tirem da minha casa, me confisquem os meus bens, me deixem passando fome, literalmente. Fome, a fome que ele fala aqui não é retórica, é fome, de fome, sem comida nenhuma, morrendo de inanição, homens, mulheres e crianças. Um pai que tem filho e tem os filhos pequenos e não tem comida para dar para os seus filhos, e ele ver o seu filho morrendo de fome, e ele continuar dizendo, eu creio que o Senhor é o meu libertador, eu creio que o meu Deus vive, eu creio que em Cristo eu vou superar isto. E para tristeza, muitos desses a quem Paulo escreveu morreram de fome, morreram de morte terrível. Então, quando Paulo escreve isso, ele escreve num contexto um pouquinho mais difícil que o nosso. Concordam comigo ou não? Bem mais difícil. Talvez venham uns dias, irmãos. Talvez venham uns dias que nós venhamos a passar novamente por isso. É interessante ouvir o testemunho de um pastor da Síria, um dos pastores que ainda sobrevive na Síria, dizendo, irmãos do mundo, não ore para que acabe a perseguição contra a igreja na Síria. Ore para que Deus nos mande o Espírito Santo, para que nós possamos continuar pregando. E sabe por que o pastor fala isso? Ele diz, porque nós estamos vivendo verdadeiramente o Evangelho. Não o Evangelho da fantasia, não o Evangelho da ilusão, não o Evangelho das tolices dos crentes. Oh, não aguento mais viver na igreja, por quê? Porque o pastor não me cumprimentou.
Não aguento mais viver naquela comunidade, por quê? Porque aquela comunidade não tem luz piscando. E vai por aí as desculpas das mais esfarrapadas e das mais toscas, das mais tolas, para não ficar no evangelho, para não ficar na igreja. Porque isto aconteceu. Talvez a igreja verdadeira venha reaparecer no Brasil. Verdadeira, original, como a igreja do passado. Quando os dias forem tão maus no Brasil, como foram nos dias da igreja naqueles tempos. Daí você pode falar, isso está longe. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis na nossa sociedade. É proibido falar de Jesus nas escolas. Sabia disso? O professor não pode falar. O professor não pode falar de Jesus. O orientador pedagógico não pode falar de Jesus. O diretor não pode falar de Jesus. Não pode citar o nome de Jesus. Não pode falar sobre Natal. Não pode falar sobre Páscoa. Mas o MEC direcionou para o ano 2017 8 milhões para material pedagógico de incentivo ao islamismo, de defesa do islamismo, dizendo que o islamismo é bom, dizendo que o islamismo é da paz. Não se pode falar de cristianismo, mas o MEC está promovendo material de promoção do islamismo dentro das nossas escolas para as nossas crianças. Isso é notícia da semana passada. Semana passada que eu digo, essa semana que passou. Nós vivemos num período em que nós não sabemos onde vamos parar. Estão querendo criminalizar as igrejas contra a homofobia. Ou seja, se nós não concordamos com o homossexual, a igreja pode ser criminalizada, o pastor pode ser preso, o crente pode ser preso, porque ele não tem direito de ser contrário ao pensamento de que o homossexualismo é errado. Criminalizado por causa disso. E isto é só o começo. Isto é só o começo. Perseguição está vindo. Situações adversas estão vindo. E eu fico pensando, se os crentes estão escapando pelos ladrões da igreja, estão escapando por todos os cantos, não conseguem ficar na igreja por causa de picuinha, como que esses crentes vão sobreviver em dias de aflição? No Velho Testamento há um versículo que eu gosto muito que diz assim: se você não consegue correr com homens que vão a pé, como você vai fazer quando você tiver que correr com os homens que vão a cavalo? Se em tempo de paz você não consegue viver como Deus espera que você viva, como você vai viver em tempo de guerra? E eu quero falar hoje sobre fortalecimento. O que pode nos ajudar a nos fortalecer? Porque entenda, os dias são difíceis. A violência, nós sabemos disso. A desgoverno, nós sabemos disso. A corrupção, isso nos abate, nos desanima. Mas nós ainda podemos viver relativamente com paz, com tranquilidade, com uma certa serenidade. É uma realidade essa ou não? Nós vemos na televisão tanta violência. Não sei se alguém aqui foi assaltado essa semana. Alguém aqui viu algum crime acontecendo diante de você, nas ruas de Itatiba, assim? Sei que a semana passada teve tiroteio aí no assalto a uma loja aí. Mas pare para pensar, não é algo do nosso cotidiano, é algo que eventualmente acontece. Então os nossos problemas se resumem ao quê? Dificuldade financeira, todos nós temos. Dificuldade familiar, desentendimento na família, desentendimento com o pai, com a mãe, com o filho, com o sogro, com a sogra, desarranjos familiares, crises no casamento. São problemas que existem. Quais outros problemas? Desemprego, são outros problemas. Falta de dinheiro por causa do desemprego, também são problemas. Enfermidade, perda de entes queridos, esses são problemas. Mas normalmente esses problemas são pontuais, são coisas que acontecem e elas passam. Muito breve, não são uma constante de vida de 24 horas de perseguição, de luta, de aflição. São problemas que vêm e vão, se resolvem com o decorrer do tempo. Estou falando algum absurdo? Ou vocês concordam comigo nisso? Essa é a nossa vida, todos nós temos aflição. Mas entenda, quer nesses pequenos problemas, ou nos grandes problemas, Paulo, no capítulo 8 de Romanos, ele vai nos dar 4 formas de vermos as situações, para que possamos fazer com que esse texto seja verdadeiro na nossa vida, porque ele está trazendo uma palavra de vitória absoluta. Concordam comigo?
ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Ninguém. Quem poderá nos vencer? Ninguém. Qual situação poderá nos derrubar? Nenhuma. Mas é interessante que, para que tudo isto ocorra, está ligado fundamentalmente ao que diz o verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Eu só posso tomar posse destas palavras que estão do verso 31 ao 39, porque é uma base para elas na minha vida, que ocorre nos versículos que antecedem ao verso 31. Muitas vezes as pessoas chegam na igreja e pensam: irmão, declara aí em nome de Jesus, quem vai te separar do amor de Deus? E você responde: ninguém. É mentira. Ninguém pode te separar se você souber o que está fazendo antes do verso 31. Nada vai te separar se você aplicar à tua vida o que é para ser feito antes do verso 31. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda, no caso, como o texto diz aqui. Eu estou citando o Salmo 91 agora, mas é basicamente o que Paulo está dizendo aqui, parafraseando. Se você cumprir o que está nos versículos anteriores. Se eu cumprir o que está no versículo anterior, nada vai me separar do amor de Deus. Se eu cumprir o que estão nos versículos anteriores, ninguém vai vencer a minha vida. Eu vou vencer toda a tribulação, toda a adversidade. Eu não posso pegar do verso 31 ao verso 39 e tomar como uma verdade absoluta e falar: eu vou declarar isto, vou fazer disso uma confissão de fé e eu estou livre de todo mal. Paulo nos mostra um caminho. Ele primeiramente nos mostra 3 formas de ver a vida, em 3 momentos distintos. Quando você chega no capítulo 1, no verso 1 do capítulo 8 de Romanos, ele começa com a seguinte declaração: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não há acusação, não há adversário que se levante para nos acusar, para nos desmoralizar, para nos derrubar, para nos afrontar. Ninguém pode se levantar contra nós. Baseado em quê? Toda a epístola de Romanos, toda a carta de Romanos, começando lá no capítulo 1, vindo até o capítulo de número 7, Paulo fala sobre a escravidão do homem debaixo do pecado. E a consequência que o pecado traz na vida do homem. Porque o homem que é escravizado pelo pecado, ele tem vergonha do seu passado. Ele tem vergonha das escolhas que fez, tem vergonha dos caminhos que escolheu, tem vergonha das decisões que tomou, tem vergonha das atitudes que tomou. E, consequentemente, isto traz sobre ele constrangimento, traz sobre ele peso, traz sobre ele aquela vergonha que o constrange diante das pessoas, diante de Deus, e faz com que o diabo o acuse de dia e de noite. Alguém já foi acusado pelo diabo aqui pelo seu passado? Alguém já foi acusado aqui pelo diabo, pelos seus erros, pelas suas vergonhas, por aquilo que ninguém sabe, que está lá no teu coração? Você já se sentiu pesado, já se sentiu acuado, já se sentiu acusado por causa disso? E o apóstolo Paulo vai falando: olha, existe o pecado, existe a decisão de seguir o pecado, o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram, destituídos estão de Deus. E ele vai correndo sobre esse assunto. E no capítulo 7 ele diz: maldito o homem que eu sou. Ele chega à simples conclusão: maldito o homem que eu sou pecador. Maldito o homem que eu sou escravo do pecado. Eu não consigo vencer a minha natureza, eu não consigo vencer as minhas tendências. Tanto que ele diz no final do capítulo 7 o seguinte: porque no tocante, verso 22 do capítulo 7, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desaventurado, maldito homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Deus mostra para mim o que é pecado, Deus mostra para mim o que é errado, Deus mostra para mim o que não é correto, e eu começo a descobrir que eu estou em pecado. Eu começo a descobrir que eu sou fraco, começo a descobrir que eu sou carnal, que eu sou mais tendencioso a fazer a vontade do diabo do que a vontade de Deus, que eu sinto mais vontade de fazer o que desagrada a Deus e agrada a minha própria carne do que agradar a Deus. É só comigo que acontece isso, ou você já percebeu que com você é a mesma coisa?
E ele vai discorrendo sobre isso. Então ele tem que lidar com o quê? Com o passado. Ele tem que lidar com... Nós todos temos que lidar com o passado. Para que o verso 31, a partir do verso 31 ao 39 tenha efeito, nós temos que aprender a lidar com o nosso passado. Nossas vergonhas, nossas culpas, nossas escolhas erradas, o que fizemos, o que nos trouxe danos, o que nos trouxe peso. E ele começa dizendo algo simples: aprenda isso. Não importa o que você fez, não importa onde você foi, não importa o que você construiu ou destruiu, não importa os erros que você cometeu, não importa o tamanho dos seus pecados, não importa o tamanho dos seus deslizes, não importa o tamanho da tua vergonha. Agora, diz o verso 1 do capítulo 8, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A primeira lição que Paulo nos ensina é: nós temos que aprender a lidar com o passado. Irmãos, passado é algo que nós não podemos mudar mais. Está feito. Se certo ou errado, está feito. Mas eu tenho que entender isso. Se fiz o bem, eu devo me regozijar no bem, me alegrar no bem. Mas se eu fiz o mal e é irreversível, eu tenho que receber de Deus a graça e o perdão e seguir em frente. Porque quando eu nasci de novo, Deus me deu a oportunidade de escrever uma nova história, de começar uma nova vida, de começar a realizar algo novo para o meu futuro. E eu tenho que entender o seguinte: o meu futuro não vai ser escravo das minhas escolhas do passado, mas vai ser fruto da escolha que eu faço hoje, de estar debaixo do perdão da graça de Cristo, do perdão e da limpeza que o sangue de Jesus traz sobre mim, e começar a viver uma nova vida nessa nova perspectiva, que eu não tenho que ser mais escravo do pecado, não tenho que ser mais escravo do diabo, que não tenho que viver mais debaixo da acusação da morte e da vergonha dos meus erros, mas eu posso sim erguer a cabeça, mesmo tendo sido quem eu fui, e dizer: graças a Deus, o meu passado foi apagado, o meu pecado foi perdoado, eu não tenho mais que carregar aquele peso, porque o Senhor já levou todo esse peso de culpa e acusação na cruz do Calvário, e Ele me fez livre, Ele me fez leve, e os meus pecados foram, por mais sujos e escuros que fossem, foram feitos limpos e brancos como a mais alva lã, como a mais branca neve. É isso que o Evangelho nos traz. Eu tenho que entender que Deus só é defensor daqueles que aceitaram esta transição na sua vida, que aprendem a viver debaixo da graça de Deus, da obra que Cristo realizou, e não meramente naquela ideia: eu fui uma pessoa boa, eu sempre fui bom, eu sempre fui religioso, eu sempre fiz isso ou fiz aquilo outro. O meu passado foi enterrado debaixo do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus me perdoou de todo o pecado, e Ele me deu uma nova vida. Eu tenho que aprender a lidar com o passado. E passado, meus queridos, você só lida com o teu passado à sombra da cruz, debaixo do sangue, recebendo o perdão da graça de Deus. Porque ninguém consegue carregar os erros do passado. Ninguém consegue consertar os erros do passado. Ninguém consegue. Não sei vocês, mas eu errei muito. E nos erros que eu cometi, só a graça de Deus foi capaz de me dar condições de continuar seguindo em frente. Porque muitos dos erros que eu fiz, infelizmente, são irreversíveis. Mas graças a Deus, Paulo diz que em Cristo Jesus eu fui liberto, pois nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus. Deus curou a doença da tua vida, do teu passado, do teu pecado, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, o princípio da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito cogitam, falam, vivem em função das coisas do Espírito. Espírito com letra maiúscula é o Espírito do Senhor Deus. Por quê? A inclinação da carne dá para a morte, mas a inclinação do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem o quê?
que está escrito na tua Bíblia? Agradar a Deus. Deus quer traçar na nossa vida essa linha divisória. Sei quem fui, sei o que fiz, mas graças a Deus a minha história mudou. Graças a Deus a minha vida é outra. Graças a Deus, Deus virou a página da minha vida e começou a escrever algo novo. E eu passei a deixar de ser escravo do pecado, escravo da carne, e passei a viver para Deus. E tanto que ele chega no verso 9 e afirma: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E preste atenção na seriedade disso. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em você, você passou por essa metamorfose, você passou por essa transformação, você passou por essa transição. E é importante você guardar isso. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que está escrito na tua Bíblia? Esse tal não é dele. Aprenda a lidar com o passado. O passado tem que ser perdoado e esquecido e começarmos uma nova vida em Cristo, para que o Espírito Santo nos conduza, porque quem não tem o Espírito Santo na sua vida, conduzindo, livrando do pecado, transformando a sua vida, não é de Cristo. Está escrito na tua Bíblia como está escrito na minha. Por isso que nós temos que aprender a lidar com o passado, porque se nós não lidarmos da forma como Deus estabelece com o nosso passado, nós não somos dele. Se não somos dele, nós não seremos separados por nada de Deus. Nós já estamos separados. O que Paulo diz? Quem nos separará do amor de Cristo? A resposta àquela pergunta é o quê? Nada. Nem principado, nem potestade, nem dominador. E Paulo está dizendo aqui, não, tem uma coisa que te separa de Cristo. O que é? Que pode te separar de Cristo? Os teus pecados, as tuas escolhas, os teus caminhos. Por isso que eu disse, aquela palavra do verso 31 ao 39 só é válido para quem faz essa decisão. Eu vou seguir Jesus e vou colocar minha vida em dia. Eu vou seguir Jesus e corrigir o que está errado. Eu vou seguir Jesus e vou abrir mão do pecado e buscar o que Deus tem para a minha vida. É fácil, irmãos? Não. Mas é importante guardarmos, graças a Deus por Jesus Cristo, porque é Ele quem nos dá os recursos. Primeira coisa que Paulo nos ensina, para que aquelas promessas de vitória estejam sobre nós, é necessário aprendermos a lidar com o passado. Mas é necessário também aprendermos a lidar com o presente. O presente é o cotidiano, o que fazemos agora, as decisões que tomamos. Em relação ao passado, só o sangue de Jesus. Em relação ao presente, cabe as decisões que temos que tomar, as escolhas que fazemos, as amizades que temos, a influência que recebemos, a influência que geramos sobre os outros. E ele começa a dizer justamente no verso 12 o seguinte: assim, pois, irmãos, tendo esta tomada de decisão em relação ao passado, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes, se pelo Espírito, pela ação do Espírito Santo em você, você matar a cada dia os feitos do teu corpo, a vontade da tua carne, o desejo do pecaminoso da tua vida, certamente vai acontecer o que conosco? Vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, então podem ser chamados de quê? Qualquer um é filho de Deus? Não, só os que são guiados pelo Espírito de Deus. Aí vem a importância de você ser guiado pelo Espírito de Deus. No momento que se chama hoje, no presente, nós temos que escolher ser guiado pelo Espírito de Deus. Se nós não deixamos ser tratado o nosso passado pela obra de Cristo, nós não temos o seu Espírito e não somos dele. Mas se no presente nós não começamos a andar de acordo com os princípios da vontade dele, nós também não somos filhos de Deus. Mas se nós tomarmos uma decisão e começarmos a fazer, isto é errado, não vou fazer. Isto é pecado, não vou fazer. Isto contraria a vontade de Deus, não vou praticar. Este tipo de caminho, este tipo de amizade, esse tipo de influência, esse tipo de costume ou prática desagrada o coração de Deus. Não cabe a mim, que sou filho de Deus, praticar estas coisas, porque entristece o meu Pai. Por isso que se eu andar neste caminho, nada me separará do amor de Cristo. Tanto que ele na sequência,
Porque, entendam isto, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, com medo da vida, medo do futuro, medo do presente, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba quer dizer paizinho. É uma forma muito afetiva e carinhosa de falar Pai. E ele está como que dizendo, quando você entra nessa dimensão e entenda, ele diz que nós não devemos viver como constrangidos. Já reparou que na sociedade em que nós vivemos, chega no churrasco da empresa, você vai lá no churrasco da empresa, as pessoas querem te constranger a fazer o que elas estão fazendo, e daí você fica, mas se eu não fizer, eles vão ficar chateados comigo. Se eu não beber, eles vão ficar chateados comigo. Se eu não dançar, eles vão ficar chateados comigo. Se eu não contar as piadas sujas e impróprias, eles vão ficar chateados comigo. Você não tem que se preocupar com aquilo que é mal, que vai te constranger. Você não é obrigado mais a viver nesse constrangimento. Você não bebe? Não, eu não bebo. Por que você não bebe? Porque Deus me libertou do problema da bebida. Mas é pecado beber? Indiferente se é pecado ou não, há certas coisas que não convém. Mas você, uma vez mostraram no trabalho, mostraram para mim uma revista da Playboy e falaram, me diga, você não gosta disso? Lógico que gosto. Lógico que eu gosto, como não vou gostar? Gosto, mas não convém para mim, então por favor tire da minha frente. Nunca mais me mostraram revista. Me convidavam para sair, tudo bem, vamos para um bar. O que você quer? Refrigerante. Não, mas toma uma caipirinha. Toma isso. Falei, não. Por quê? Porque não me convém. Eu era obrigado, por causa de questão de horário de serviço, eu ia de carona. Então os colegas paravam no bar, eu parava também. Em questão de 1 ano, todos pararam de beber. Todos. Comecei, chegava eles, cerveja, e desce chopp, e desce caipirinha, e desce não sei o quê. Traz uma porção de calabresa, traz uma porção de batata, comia a calabresa, comia a batata, e eles começavam, não, porque eu fui no motel, porque eu fui não sei o quê. E eu falava, vamos falar de política, e começava a entrar indiretamente em política, vamos falar de futebol, vamos falar de não sei o quê, e entrava assuntos mais amenos. Quando chegou no final do ano, depois de 1 ano nessa prática, irmãos, todos tinham parado de beber. Chegavam na mesa, o pessoal, o garçom já vinha, servia a porçãozinha de calabresa, só Coca-Cola e refrigerante, Guaraná. Ninguém mais bebia. Porque é o poder da influência. Você tem que entender que você não é mais obrigado a viver nesse constrangimento. Eu vou na festa da família. Se eu não fizer aquilo que a família espera, não, eu não faço, eu não vou. Mas você tem que ir naquela festa, você tem que ir naquele negócio. Eu não tenho nada, eu sou livre para fazer o que eu quero e usando da minha liberdade eu não vou abrir mão daquilo que Deus conquistou para mim, a liberdade que Deus conquistou para mim, e eu vou honrar o nome de Deus. Essa decisão que Paulo toma aqui, porque isto me identifica com Deus, eu tenho que me identificar com Deus na prática das pessoas neste meio, na forma de ser, na forma de agir. E ele continua, o próprio Espírito, quando tomamos esta atitude, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ora, se somos filhos de Deus, preste atenção nisso, somos também herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você vai abrir mão de quem você é? Vai. Você vai passar até por constrangimento às vezes, porque as pessoas vão ficar com raiva de você, vão te desprezar, vão falar, lá vem o crentinho, ó, certinho, tudo que ele faz é certo, não faz nada errado, que cara chato, tão quadradinho. Como um amigo meu dizia, eu prefiro ser quadrado do que ser redondo. Quadrado fica firme no lugar, redondo é que nem bola, não tem lugar fixo, vai para onde bate o vento. Um dia está aqui, um dia está ali. É melhor ser quadrado, pelo menos você tem firmeza, você não é levado pela força dos outros, nem pela força do vento ou pelas circunstâncias. E ele continua dizendo, em relação ao passado, viver debaixo da graça do perdão, em relação ao presente, viver à sombra da liberdade de escolha para fazermos o que Deus espera de nós. É o que Paulo diz nesse texto.
Deus está te dando a oportunidade de viver uma nova vida, com boas escolhas, no bom caminho, fazendo o que agrada a Deus, se identificando com Deus, para que no fim Deus possa te dar a herança eterna que está em Cristo Jesus. Mas não para aqui, porque muitos vivem em função do futuro. Como será o futuro? Meu futuro, minha profissão, onde vou morar, o que vou fazer, com quem vou casar, quem vai ser o escolhido, quem vai ser a escolhida, certo? Vou ter filhos. E ele fala, olha, pensa mais longe. Tanto que ele começa a dizer sobre como vamos lidar com o futuro. Por quê? No verso 18 ele afirma, porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos deste presente século, deste presente, do tempo presente, não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Não é revelada para nós, é revelada em nós. E o que é isto? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós, e a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria criação da natureza espera o dia que nós vamos ser, enfim, revelados com a glória que Jesus Cristo um dia recebeu nos céus. Porque aí a obra de Jesus estará completa sobre todos nós. Ele nos salvou, Ele nos resgatou da morte, do inferno, e Ele nos glorificou junto com Ele para vivermos na sua presença por toda a eternidade. E Ele diz, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, a criação, este mundo, tudo que existe, mas está sujeita à vaidade, à morte, à destruição, à extinção, por causa daquele que a sujeitou, o homem, que ao pecar, colocou a administração do mundo que era sua, nas mãos de Satanás. A criação na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você sabia que nós vamos viver num lugar, numa dimensão de tempo, onde nós traremos glória sobre toda a criação de Deus? Nós vamos trazer glória sobre aquilo que está corrompido pela destruição do homem, destruição do pecado. Nós vamos trazer glória e honra para tudo aquilo que Deus criou. E ele afirma mais, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Como vou lidar com o futuro? Meu futuro, irmãos, não é um carro. Meu futuro não é uma casa. Meu futuro, estava vendo hoje uma reportagem sobre as 50 melhores cidades do Brasil para passar a velhice. Itatiba não está entre elas, né? Mas estava vendo as cidades, algumas delas eu conheço. Irmãos, o futuro que Deus tem para você não é ver a melhor cidade que você vai morar na terceira idade. Não é pensar em qual casa de repouso você vai morar quando ninguém quiser cuidar de você. Pensar no futuro é pensar na glória que está revelada para nós, quando Ele revestir esse corpo mortal da imortalidade, revestir esse corpo miserável, sujeito a doença, sujeito a danos, sujeito a perdas irreversíveis e irreparáveis neste mundo, pela glória do Deus vivo, e seremos a semelhança de Jesus. Isto é pensar no futuro. Esse é o nosso futuro. Meu futuro não está nas coisas deste mundo e muito menos numa lápide. O meu futuro está na revelação de Deus sobre a minha vida, na sua glória e no seu poder. É isso que é o nosso futuro. É nisso que nós temos que nos focar. Nós temos que aprender a lidar com o passado. O sangue de Jesus nos perdoou. Esqueça o passado, esqueça a vergonha, viva a nova vida que Deus tem para ti. Lidar com o presente, assuma a responsabilidade que você tem de viver de forma reta, íntegra, viva diante de Deus, para que Deus seja honrado através de suas escolhas. E em relação ao futuro, olhe para aquilo que Deus tem reservado para você. O mundo passa, as suas concupiscências, a sua glória, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E quando chega no verso 28 ao verso 30, Paulo fala justamente do processo que vamos encontrar nesses três períodos: passado, presente
e futuro. O que Deus vai estar fazendo conosco, em nós, durante este trajeto? Diz assim: também neste período, seja lá atrás, seja agora, seja no futuro, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Não importa o momento que você esteja vivendo, se você é um monumento à fé, está forte, firme e inabalável, ou se você se sente o mais insignificante dos seres, com a tua fé talvez naquele lampejo de um foguinho quase se apagando, dizendo: não há mais solução, não há mais saída para a tua vida. Quero te dizer em nome de Jesus, se a luz de Deus ainda brilha, ainda que opaca, apagadinha em você, o Espírito Santo está intercedendo por você para que a tua fé não acabe, a tua fé não descaia, a tua esperança não desanime, para que você continue caminhando. Você tem um aliado no céu que dia e noite te assiste e intercede por você, que é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que é mais gracioso no Espírito Santo? Olha só o que diz: porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Talvez essa expressão de gemidos aqui não é meramente um som, um gemido, mas há um episódio na Bíblia muito interessante, quando uma mulher chamada Ana, ela não podia ter filhos, e ela era humilhada pela segunda mulher do seu marido, que era Penina. O seu marido chamava Eucana. Quantos conhecem essa história, se lembram? Ana, ela vai até o santuário onde está o sacerdote Eli. E todo ano eles subiam para adorar no santuário. E quando chegava naquele lugar, ela se sentia humilhada, porque Penina pisava nela. Porque para a mulher naquela época, não ter filhos era símbolo de maldição. Era uma mulher amaldiçoada não poder gerar filhos. E aquela mulher vivia debaixo dessa cobrança social, debaixo dessa maldição. E o seu marido teve que arrumar uma segunda mulher, porque a lei lhe permitia, para poder gerar um filho a partir da segunda mulher. E Penina tinha gerado filhos. E Ana entrava no templo do Senhor e ela chorava, ela balbuciava, ela gemia. Num desses dias chega Eli, o sumo sacerdote, ele olha para Ana e diz: mulher, cria vergonha na cara, tá bêbada aí, aqui não é lugar de gente bêbada não, vai para outro lugar. Daí Ana olha para ele e fala: não, meu senhor, eu não estou bêbada, eu não bebi vinho, eu não cheguei nem perto de bebida forte, eu estou com o coração angustiado, derramando diante de Deus. Ele percebe que pisou feio na bola, daí ele abençoa Ana. Um ano depois, Ana está amamentando a Samuel, que se tornou um dos maiores referenciais de homens de Deus na Bíblia. Um homem irrepreensível. Aquele gemido de Ana, aquele sofrimento de Ana por um desejo que estava fora do seu alcance. Eu creio que é este gemido que o Paulo está falando, que o Espírito Santo faz por nós. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Aquela musiquinha do irmão Lázaro. Tanto, 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 né? Deus te ama tanto, meu querido, minha querida, que o Espírito Santo geme por você. Geme pela tua dor. Geme pelas tuas fraquezas. Geme pelos teus pecados, geme quando você falha, geme quando você fracassa, geme quando você chora, geme, porque Ele está sentindo a tua dor, Ele está sentindo o teu sofrimento, Ele está sentindo a tua angústia, Ele está gemendo junto com você, mas Ele está gemendo não como alguém que não pode fazer nada, mas Ele está gemendo ao lado de Deus, dizendo: Deus, ouve a oração que eu te faço agora, ouve este pedido que eu te faço agora, porque o Adalberto está passando por isso, tem misericórdia dele. Com cada um de vocês, o Espírito Santo está gemendo diante de Deus, orando. E o que é gracioso, que Ele não desperdiça palavras com Deus. Ele fala exatamente aquilo que Deus quer ouvir, para que Deus possa responder exatamente aquilo que nós necessitamos e aquilo que você necessita. Deus está recebendo a intercessão sobre o que você necessita agora, pelo Espírito Santo de Deus. E isso vai acontecer todos os dias da tua jornada nesta vida. Por isso que, se você estiver nesta jornada com a intercessão do Espírito Santo do teu lado, quem poderá ser contra você? Ninguém. Quem nos separará do amor de Deus? Ninguém. E Ele não para aqui. E aquele que sonda
os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque o Espírito, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas que Deus vai proporcionar na tua vida, no presente, em relação ao passado, em relação ao presente, em relação ao futuro, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Muito séria. É muito importante você responder essa pergunta. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Talvez seja uma das coisas mais difíceis de você compreender o que eu vou dizer agora. Deus está neste momento abençoando a tua vida com o melhor dele. Mas pastor, eu estou com um problema. Meu irmão, isso não é problema. Isso é uma oportunidade que Deus está criando na tua vida para te abençoar com as mais ricas bênçãos dos céus. Eu não sei como esta enfermidade vai ser benéfica, mas Deus vai te abençoar por meio desta enfermidade. Eu não sei como esse desemprego vai ser benéfico, mas Deus está te abençoando com esse desemprego. Você fala, pastor, isso é loucura? É lógico que é loucura. O evangelho é loucura. Pare para pensar comigo. Paulo dizia, aprove a Deus salvar o homem pela loucura do evangelho. Quem em são juízo mandaria alguém morrer por mim? Só um louco. Só um louco. E sabe o que é bom? Deus é louco de amor por mim, mandou Jesus. Só um louco. Deus é louco por você. E na loucura dele, ele escolheu você e disse, eu vou te salvar. Eu vou apagar o teu passado. Eu vou te dar um presente e vou escrever o teu futuro. E sabe como eu vou fazer isso? Por meio de tudo que eu vou realizar na tua vida. E talvez se surpreenda o que eu vou te dizer. O ruim é bom. O mal é bom. A prova é bom. A guerra é bom. Porque para nós, tudo coopera para o nosso bem. Porque Deus está olhando para você e cuidando de você. Até nas aflições que afligem a tua alma, Deus está cuidando de você. Deus não desistiu, Deus não parou, Deus não se cansou. Deus está ali te assistindo e caminhando do teu lado, dizendo, vai ficar bom isso quando estiver pronto, vai ficar muito bom esse menino, vai ficar muito boa essa menina, vai ficar uma obra de primeira, porque eu estou construindo uma obra de arte na tua vida. Deus está escrevendo a história dele através da tua história. Por isso que ele diz, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não se esquece de você, meu querido. Você pode ter se esquecido dele. Você pode ter desanimado na tua fé. Você pode ter esfriado na tua fé. Você pode ter se distanciado dele. Mas Deus não se esqueceu de você. E Ele continua ao teu lado. O Espírito Santo continua intercedendo. E Ele continua te atraindo para junto dele. Para construir em você o testemunho da grande salvação que Ele tem por meio de Cristo Jesus. E Ele continua na sequência dizendo, porque, portanto, aos que de antemão conheceu, também estabeleceu a eles um destino já pré-estabelecido para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou para esta escolha, para este caminho, a esses também chamou, e aos que também chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Por isso, quando chega no verso 31, ele diz, irmãos, queridos, diante disso, diante do perdão que Ele te deu, apesar de quem você foi no teu passado, apesar de todos os erros que você cometeu e Deus teve misericórdia de você, apesar de ser você quem é, Deus te deu a oportunidade de começar uma história nova na presença dEle diante dos homens. Apesar de sermos quem somos, Deus escreveu para nós um futuro glorioso. Diante de todas estas coisas, o que podemos dizer? Se Deus é por nós, dá para entender melhor o texto agora? Quem será contra nós? Meu irmão, quando ninguém me amava, quando eu era um lixo existencial, entregue nas mãos do diabo, escravo do pecado, destituído de honra, destituído de dignidade, Deus enviou o seu Filho santo, puro,
imaculado, para morrer no meu lugar. Deus fez isso por mim. Quanto mais agora que o Espírito Santo está em mim e eu posso dizer para Ele: Abba, Pai. Eu não chamo, quando eu oro, eu não falo: ó Deus Santíssimo, Todo-Poderoso, que nas excelsas alturas. Sabe como eu começo normalmente as minhas orações? Pai, Pai, Pai que se importa, Pai que cuida, Pai que me ama mesmo quando eu piso na bola. Me ama, mesmo quando eu não consigo ser tão fiel como deveria. Me ama, mesmo quando eu estou fraco na fé e desanimado. Me ama, porque Ele continua sendo Deus e continua sendo meu Pai. Eu fui resgatado pelo sangue do Seu Filho Jesus, e Ele me deu a dignidade para que eu pudesse estar nesta noite diante de vocês. E eu continuo caminhando, eu continuo crendo, eu continuo esperando, e sei que o que vier na minha vida, seja como Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, com ele nos dará todas as coisas. Quem intentará acusação contra você? Porque foi Deus que escolheu te perdoar. Foi Deus que escolheu te limpar a ficha e começar uma história nova. Quem te condenará? É Cristo quem morreu por você e quem ressuscitou. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Não. Porque no dia da tribulação Deus vai estar segurando a tua mão e te sustentando. Será tribulação? Não. Será angústia? Não, porque no dia da tua angústia Deus vai estar ali, o Espírito Santo estará gemendo por você, para que Deus te salve, para que Deus te livre, para que Deus mude a tua sorte. Será como Ele diz, a perseguição? No dia da tua perseguição Deus vai estar ao teu lado, mesmo que seja para correr dos teus adversários. Deus estará ao teu lado dizendo: não desanima, filho, esse não é o teu fim, esse não é o final da jornada, esta é somente parte da história, não está escrito o final de glória eu vou escrever ainda. E Ele continua: será fome? Será nudez? Será o perigo? A espada? Em todas estas coisas, isso 37. Diante daquilo que Deus fez, diante daquilo que Deus está fazendo, diante daquilo que Deus irá fazer, diante de todas estas coisas, a única coisa que eu posso afirmar é: somos mais que vencedores, por meio de Cristo, daquele que nos amou. Por isso eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Irmãos, como é bom saber disso. Eu não sei o que o futuro tem reservado. Não sei quais lutas, quais aflições, quais tribulações. Mas não importa o que venha, eu sei na mão de quem eu estou segurando. E Ele não vai me largar no meio da tempestade. Ele não vai me desamparar no meio da luta. Por isso eu tenho certeza, venha o que vier, eu vou vencer. Venha o que vier, eu vou triunfar. Sabe por quê? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.